Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre um pouco sobre o espírito da sujeira, o que é e como combatê-lo. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então, o espírito da sujeira, o que é a sujeira? Nós precisamos, irmãs, ter muito claro na nossa vida que existe aquela sujeira física, sujeira do ambiente, sujeira da nossa casa, que é o nosso tema aqui, em que nós estamos falando, mas existe também aquela sujeira espiritual. E essa sujeira espiritual, ela está muito relacionada com o pecado, vícios, pecados ocultos, pecados que são tidos socialmente aceitos, pecados aparentemente, entre aspas, inofensivos, que de inofensividade não tem nada. Então, isso pode também trazer uma sujeira espiritual e manchar o nosso relacionamento com Deus, o que não é o que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Porém, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, vai dizer: portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras. Então, irmãs, essa sujeira, ela pode vir de você ter contato com pessoas que desagradam a Deus, que não andam na presença de Deus. A Bíblia vai falar: destes, aparta-te. Como está lá em 2 Timóteo capítulo 3, vai falar ali um pouco sobre os tempos difíceis nos últimos dias. Porém, não é muito isso que eu quero falar aqui sobre sujeira mesmo da casa. E eu só quero aqui pontuar essa parte aqui do vídeo, que existe uma sujeira espiritual e que ela é ocasionada por pecados, pecados de estimação, pecados ocultos, e que inclusive impede também com que as nossas orações elas sejam ouvidas. Então essa sujeira, uma sujeira do ambiente, sujeira da casa, pode começar de uma forma bem simples, de uma forma bem breve, de uma forma que você não consegue perceber. No entanto, irmãs, no segundo tópico desse vídeo, eu quero chamar a atenção para que você venha identificar esse espírito da sujeira. Identificar, como assim? É necessário reconhecer e ter a clareza, a consciência de que precisa haver uma mudança. Precisa haver uma mudança. Essa mudança pode ser uma mudança física, como também uma mudança também emocional. Irmãs, ninguém muda se não quiser. Eu sempre cito esse texto bíblico lá em Lucas 15. Vai dizer acerca daquele filho pródigo, que ele, caindo em si, ninguém muda se não quiser. Ninguém muda se não cair em si e perceber que quem precisa mudar não é o outro. Somos nós que precisamos mudar. Em Gálatas 5, 19 ao 21, a Bíblia diz que manifestas são as obras da carne, as quais são adultério, prostituição, imundícia, e ele vai dar ali, irmãs, uma lista. Então, identificando esse espírito da sujeira, você olha ao seu redor e vê a casa bagunçada há dias, há meses e até, irmãs, anos. Aquela bagunça, aquela desordem, aquele chão sujo, os armários, as roupas, irmãs, é necessário um posicionamento e começar já. Não ficar procrastinando, não ficar adiando, não ficar postergando. Começa com uma atitude. A mudança na nossa vida, ela começa com uma atitude. Ter uma atitude proativa. Começar a fazer. De repente, você não vai conseguir de uma hora para outra colocar a sua casa em ordem, né? Porque eu não sei como é que é a sua casa.
se é uma casa grande, se é uma casa pequena. Eu, particularmente, eu tenho gostado muito de casa pequena, né? Uma casa pequena por vários motivos. Se um dia você quiser, né, que eu fale aqui um pouco sobre isso, eu falo, mas por vários motivos. Então, a segunda coisa é você identificar que as coisas na sua casa precisam mudar. A situação, a rotina, a fluidez da sua casa, ela precisa ter leveza, é uma decisão. Irmãs, reflexão. É necessário uma decisão de quê? De mudança. Terceira coisa aqui que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo, sobre o espírito da sujeira. Quais são as causas? É um problema de saúde, é uma alimentação? Por que sua casa está desse jeito? De repente você tem problemas de saúde, problemas de locomoção, sente dor nos ossos. E de repente o que está acontecendo? É uma depressão? É um desânimo? Como que acontece esse desânimo? É falta de dinheiro, falta de Deus, é o que? Pecado? É necessário uma reflexão, uma conscientização. Quais são as causas? Quais são os fatores que contribuem? São pecados, influências externas, relacionamentos. Isso veio que de relacionamentos familiares tóxicos, de ambientes negativos. Irmãs, eu falo por experiência própria. Eu reproduzia um padrão no qual eu tinha herdado dos meus familiares, dos antepassados. E isso, irmãs, foi de muito jejum e muita percepção e oração. E o próprio Espírito Santo falou para mim: Raquel, observa o teu comportamento. E ali eu observei hábitos e comportamentos e eu fui para o Senhor. Falei: Senhor, da onde que vem isso? Que às vezes você não tem aquela clareza, aquele insight. Da onde que vem isso? E o próprio Deus falou assim: Raquel, vem da forma como você foi criada. E ali, irmãs, foi necessário todo um trabalho de desconstrução de paradigmas, de uma mudança de mente, e não é fácil. Então é necessário você puxar da onde, por que você age assim, por que você está assim, por que a sua casa, as suas coisas estão em uma desordem, uma bagunça. Um dos outros fatores que eu quero falar aqui, irmãs, eu li um livro da Joyce Meyer, de vez em quando eu leio esse livro, e de vez em quando eu falo aqui no canal, que é A Raiz da Rejeição. E as crenças de não merecimento, no caso também da rejeição. Pessoas que foram rejeitadas na infância, na primeira infância, elas têm uma predisposição maior de não se cuidarem, de ter uma aparência desleixada e suas coisas também. Isso segundo esse livro da Joyce Meyer, que é A Raiz da Rejeição. A quarta coisa que eu gostaria de falar aqui, irmãs, eu coloquei aqui por tópicos para ficar mais organizado. Mas a quarta coisa que eu gostaria de falar aqui é as consequências de você permitir esse espírito da sujeira na sua vida. Consequências de você não avançar, consequências de quanto mais sujeira, quanto mais bagunça, quanto mais desordem, mais esse espírito maligno, ele se alimenta dessa desordem, ele se alimenta dessa sujeira e ele vai ocasionar todo o mal que você sente em si mesmo, em si próprio. Então é um ciclo, você observa que é um ciclo, né? É um ciclo e você se sente mal. Quais são, irmãs, as consequências de você permitir? É uma vida parada, uma vida estagnada, é uma vida onde não tem fluidez, é uma vida onde você se sente cansado o tempo todo, é uma vida que você se sente desanimada o tempo todo. Então lá em Efésios capítulo 5, verso 5 vai dizer: porque bem sabeis que nenhum adultério, impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O avarento, por quê, irmãs? A avareza, muitas das vezes, nós associamos com valor monetário, com dinheiro, mas a avareza, irmãs, que tem muito a ver aqui com a idolatria, ele fala que impuro ou avarento que é, ou impuro ou avarento que é idolatria. Quando você tem algo, quando você tem um objeto que você está guardando aquilo dali, que pode ser doado, dado para alguém, e você não dá, na verdade você está sendo idólatra, você está cultuando aquele objeto, e isso desagrada o Senhor nosso Deus. Então que o Senhor, nesse momento aqui,
Então, irmãs, isso tem muito a ver com a idolatria, porque você fica guardando aquilo dali, você fica adulando aquilo dali, você fica guardando aqueles objetos, guardando ali aquela aquele algo, aquele bem material, seja uma roupa, seja um sapato, seja um tênis, seja um móvel, e você não doa, você não precisa, você não está usando, você nem se sente mais bem com aquilo. Então, isso tem muito a ver com a idolatria. Uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre o espírito da sujeira, o que é e como combatê-lo com sucesso, eu quero aqui falar também, viu, irmãs, nessa parte aqui também com vocês, combatendo o espírito da sujeira, primeiro é necessário ter uma preparação, isso mesmo, uma preparação espiritual, porque aparentemente pode parecer algo simples você pegar ali os seus objetos de limpeza da sua casa e limpar a casa. Aparentemente, né, parece algo assim bem simples, que não tem nada a ver com o mundo espiritual, irmãs, mas tem tudo a ver com o mundo espiritual, sobretudo se na sua casa já está assim há muito tempo, há muitos anos. Certamente que no meio desse percurso, o inimigo ele vai se utilizar de armas, de armadilhas, de dardos inflamados, de pensamentos. Para que você vai limpar? Não precisa, deixa assim mesmo, já está assim faz tanto tempo, você vai ter trabalho. Ele lança pensamentos assim, irmã, que é o lança, e é necessário, viu, irmãs, nós estarmos atentas com relação a isso. É necessário estarmos atentas com relação a esses tipos de pensamento. Eu sugiro que você peça a armadura, como está em Efésios, no capítulo de número 6, a armadura de Deus, para poder guardar a sua mente e orar, pedir ao Senhor que Deus te guarde no momento em que você estiver limpando, arrumando a sua casa, porque pode acontecer, viu, irmãs, uma queda, um tombo, pode acontecer um escorregão. Pessoas, esse relato de pessoas, né, até mesmo na mentoria, as irmãs que vêm falam comigo, mas caem de escada. E eu pergunto para a pessoa, você orou antes de limpar? Ah, não, irmãs, não pode negligenciar. Não pode negligenciar. O segredo está na obediência. Não pode negligenciar. Não pode, amada igreja. Olha, irmãs, vai limpar o chão, vai lavar o chão com detergente, descalço, não tem cabimento. Chinelo de borracha, né? E de vez em quando aparece aqui alguém falando, né? E eu me lembro assim muito claro que lá no início, lá atrás, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, a irmã falando que estava limpando, estava lavando, estava na cozinha, o chão estava escorregadio. Ela lavando com a garrafa, ela caiu, irmãs, e quase que cortou ali o pescoço daquela irmã. Mas o inimigo não gosta de limpeza, ele gosta de sujeira, porque quanto mais sujeira ele se alimenta, ele se sente mais forte. Então, muito cuidado quando você começar o seu combate ao espírito da sujeira. É necessário você ler a Bíblia, fazer orações, orar nos cantos da sua casa. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11 ao 12, vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar em pé, firmes contra as astutas ciladas do diabo. Uma outra coisa que eu gostaria aqui, né, de falar sobre como combater o espírito da sujeira e ter sucesso, é você praticar também uma limpeza espiritual. Não adianta você limpar a sua casa, organizar a sua casa está impecável, sem nenhum pó, né? Eu achei muito lindo, em uma das mentorias, uma irmã falou assim, mas Raquel, minha casa tá um brinco, não tem um pó. Irmãs, eu quero aqui falar para vocês, não adianta também você limpar a sua casa, organizar a sua casa, colocar tudo em ordem na sua casa, sendo que você dar legalidades para o inimigo na sua casa, se utilizando de palavras torpes, palavras de maldição, ficar gritando alto, espírito de gritaria, ficar gritando. Tem pessoas que só falam gritando, falando alto,
Irmãs, manter uma prática de pureza espiritual, criando hábitos saudáveis de uma vida espiritual e livre de impurezas. Se você não consegue, se já tornou um hábito, coloca isso em oração. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, me ajuda nessa causa, me ajuda nessa situação. Lá em Filipenses 4:8 vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Como que eu posso cuidar dos meus pensamentos com relação à pureza espiritual? Primeiro, lendo a palavra de Deus, lendo bons livros e colocando diante do Senhor, para que haja o que? Uma purificação da sua mente e do seu coração. Santidade tem muito a ver com pureza de mente, pureza de coração. Não é somente ficar colocando uma saia lá no pé, não usar nada de adornos e ter um coração manchado pelo pecado, pelo julgamento. Ontem eu estava falando com a pessoa, né? O apontar de dedos. E eu mostrei para ela Isaías 58. Irmãs, isso é pecado, isso desagrada, isso suja, isso mancha. Isso abre portas e ilegalidades para espíritos imundos entrarem e também o da sujeira. Então, pensamentos puros e testemunhos de superação, né? Você pode compartilhar na sua igreja, falar, abrir aí um tema, uma temática, porque, irmãs, tem outras irmãs que precisam ouvir sobre isso e como isso transformou a sua vida. Lá em Apocalipse 12:11 vai dizer: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, irmãs, eu quero aqui encorajar você que ficou aqui até o final desse vídeo, né, assistindo esse conteúdo. É necessário testemunhar, né? É necessário testemunhar na sua igreja, fala na sua igreja, compartilha, não tenha vergonha. Chega lá e fala: irmãs, olha, eu quero aqui dar um testemunho. Deus me ajudou, minha casa era uma bagunça, havia um espírito da sujeira. Pode falar a si mesmo, porque tem irmãs lá que precisam ouvir, irmãs. E os testemunhos envergonham Satanás e glorificam o nome de Deus. Glorifica o nome de Jesus. Então você testemunha. Eu me lembro que quero aqui contar, né, falando de testemunho, né, eu me lembro que em um culto de jejum e oração, Deus me trouxe clareza de coisas que precisavam ser retiradas da minha casa. Mas eu estava onde? Eu estava na igreja, eu estava em um jejum congregacional. É um jejum que tem lá todos os meses, né? Para toda a igreja. E eu estava naquele culto de oração e jejum congregacional. E lá, irmãs, pessoas, né, falando, e eles entraram nesse algo de tirar coisas velhas, coisas quebradas, eu ali ligada, em espírito com o Senhor, estava até de olhos fechados, e Deus ministrou no meu coração, naquele momento, naquela hora: Raquel, tem coisas lá na sua casa que precisam ser retiradas. Tem coisas que você comprou nesses dias que você precisa retirar, filha. E eu falei: Senhor, Raquel. E ali eu ali, de olhos fechados, irmãs, eu me lembro desse culto até hoje. E eu ali, de olhos fechados, eu falei: Senhor, o que eu comprei que precisa sair? E na hora Deus falou comigo: Raquel, você comprou roupas de brechó nesses dias, você vai desfazer daquilo tudo. Olha aquele vestido que você comprou. Você observou os desenhos que tem naquele vestido? Assim mesmo, irmãs. E ali, irmãs, eu não tinha observado. E quando eu cheguei em casa, irmãs, quando eu peguei aquele vestido do armário e coloquei na cama e olhei mais detalhadamente, né, eu falei: Senhor, abre os meus olhos, irmãs. Eu até mostrei aqui, depois você vai lá no testemunho do vestido, testemunho do mistério do vestido, acho que está mais ou menos assim. E, enfim, irmãs, isso aqui foram algumas dicas, algumas sugestões que eu citei para vocês. Eu nem ia relatar esse testemunho aqui no final, mas Deus me tocou. Então, esse vídeo é o espírito da sujeira, como é e como combatê-lo. Amém? Então, eu espero que tenha agregado aí, edificado a sua vida. Que Deus abençoe. Se sim ou não, se quiser compartilhar sua experiência, fique à vontade. Deus abençoe e fique na paz.